Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego-me, Senhor, nos teus braços mais uma vez, no trono da tua graça. Entrego-me, Senhor, e abandono-me completamente nos teus braços. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai Jesus Cristo, Pai da glória, o Senhor desta igreja, a cabeça desta igreja, o seu Santo Espírito, eu preciso de ti, sem ti nada sou, nada posso, nada consigo. Senhor, não tinha esta mensagem preparada, mas eis que tu disseste-me, Senhor, vai e profetiza as minhas igrejas, e aqui estou, Senhor, para falar acerca do acá nas famílias e julgo desigual nas famílias do lar cristão, Senhor, de todo o mundo. Pai Santo, eu peço ao seu Santo Espírito, guia-me, Senhor, que eu fale como os teus oráculos, para que toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração seja rendida somente a ti. E eu repreendo agora todo ladrão do amor do Senhor, todo ladrão da glória do Senhor. Eu repreendo toda interferência satânica neste lugar. E eu clamo o poderoso sangue de Jesus, caia sobre mim, caia sobre este casal, caia sobre toda esta sala, todo este edifício, interior deste edifício. Poderoso sangue de Jesus que nos resgatou da maldição da lei, nos transportou para o reino da glória, do amor do Pai. Esse poderoso sangue que lava, cura, purifica, santifica, liberta, renova e regenera, faz nascer de novo, concede vitória. Eu clamo esse poderoso sangue sobre todas estas portas de entrada e saída deste edifício, toda casca de fortaleza. Eu clamo o poder do fogo do Senhor, fogo consumidor, tal como Elias clamou fogo consumidor e caísse sobre os balins de todas as suas obras das mãos, infrutuosas das trevas, secasse pela raiz. Assim eu clamo, Senhor, mas tenha misericórdia dos balins. Senhor, tu dizes que nós não matamos, mas nós temos misericórdia para, porventura, o Senhor pode lhes conceder o genuíno espírito de arrependimento. Então, Senhor, entrega-os todos no trono da tua graça, para que, Senhor, seja feita somente a tua vontade e tu tenhas o poder e de ter a última palavra em nós, em tudo e em todos, pois tu és o Senhor de tudo, no nome de Jesus. Senhor. Aqui em casa e este casal, amados, o Senhor é tremendo, Ele é o Senhor,
chegou a hora em que nós servos, nós igrejas, temos que reconhecer que o nosso Deus é vivo e a seu tempo, tudo que nós semeamos, nós colhemos. Ele não se deixa escarnecer, ele escreve tudo, amados. A confirmação que eu sei que ele escreve tudo, que toda a profecia falada pela minha boca, ele escreveu tudo. E para eu não tive revelação daquilo que estava acontecendo quando eu acabava de profetizar e no meu ventre, parecia que eu tinha uma máquina datilógrafo no meu ventre, mas eu fazia mesmo esses barulhos das máquinas, até me fazia lembrar da máquina datilográfica do NCR 32, quando eu estive em Angola. A minha irmã nos pôs de fazer o curso administrativo, então fiz o curso de datilografia, então ainda havia aquelas máquinas antigas, NCR 32, e eu tenho esta máquina, podem sentar, o som desta máquina, e era o mesmo som que o Senhor fazia no meu ventre, cada vez que ele me dava uma mensagem para o governo e para as igrejas, que eu quando eu ia me deitar, cheia de temor de Deus, ele então, eu até chegou uma altura, eu não queria ir para a cama, porque eu estava com medo de ouvir aquele barulho na minha barriga, era algo tremendo, mas isto o Senhor depois me veio a dizer, e mais uma vez agora ele me está a falar, que ele escreve tudo. Assim como Jesus disse, sobre esta terra não ficará pedra sobre pedra, não ficará mesmo, amado. Nós estamos a vivenciar os últimos tempos. Jesus Cristo está às portas, ele está a endireitar as suas igrejas, porque ele ama a sua igreja. O coração de Jesus está em todas as suas igrejas, ele não quer perder nenhuma, e ele está a trabalhar afincadamente para que as suas igrejas sejam purificadas, sejam limpas, sejam renovadas, sejam regeneradas, nasçam de novo e encham-se do maná que ele tem enviado para as coisas. Ele tem levantado profetas em todo lado. Eu sou uma das que ele levantou para dar um maná novo, para trazer o revivamento do primeiro amor às suas igrejas. E hoje, agora, ele me está a dar, é ele quem me é pelo Espírito, você guiada pelo Espírito Santo para pregar essa lição, porque eu tinha já no meu coração dar essa lição acerca do jugo desigual, mas ainda eu não tive tempo, porque começamos o novo ano, eu fiz uma série de planos, mas o Senhor inverteu tudo, então eu estou a fazer a vontade do Senhor, então não tenho esta lição preparada do jugo desigual. Mas o Senhor está a dizer que o jugo desigual é um Acã nas famílias dele. Então vamos ver o que é o jugo desigual. Vamos ler aqui em 1 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que assim diz: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, e no 7 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu peço ao Santo Espírito, Senhor, corrobora com o meu homem interior. Ilumina, Senhor, dá-me sabedoria
dá-me discernimento da tua vontade para esta palavra. Senhor, és tu quem prepara, por isso eu me entrego, esvazio de mim mesmo, para que tu, Senhor, possas cumprir a tua vontade em tudo e em todos, em nome de Jesus. Então, esta palavra vem, por que o Senhor me disse para profetizar agora? Porque a presbítera Cristina e o irmão Norberto contraíram o matrimônio nesta igreja. Ou seja, o Senhor consagrou-os. Normalmente, o que faz aqui no mundo, o que é que faz? Nós primeiro consagramos o nosso casamento ao governante, não é? É isso que o Senhor está a dizer. A nossa relação ao lar cristão, aquilo que o Senhor consagrou para si mesmo, separou, escolheu para o povo seu. Ele diz que quando decidem entrar em união matrimonial, de facto e inclusive, vão primeiro consagrar a sua relação ao governo, ao mundo, àquele que não serve a ele. Ele diz que os governantes estão quase todos possuídos por demônios e quase todos servem a Deus. E ele não permite que os servos seus, o povo, a sua geração eleita, a sua geração santa, o povo adquirido, que ele separou e consagrou para si mesmo, vá primeiro, quando o Senhor coloca uma mulher no caminho de um homem, e um homem no caminho de uma mulher, para formar o lar cristão, vão primeiro dar glórias a Deus. Para que nós lembremos que quando Jesus Cristo nasceu, não foi primeiro ser registrado no governo, foi primeiro ser consagrado no templo. Então, para que nós lembremos que toda relação, lar cristão, Ele quer que seja primeiro entregue a Ele, para que Ele sente no trono e cuide. Porque no primeiro dia que nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo e recebemos o Espírito de Deus que clama Abba Pai, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, nós temos o Espírito de Deus que clama Abba Pai, Pai de amor. Neste momento, passamos a ser feitos filhos de Deus, por adoção, por meio da fé. Lá em João capítulo 1, versículo 12. E como feitos filhos de Deus, então nós somos participantes das heranças dos santos. Então nós temos que morrer para a velha natureza. Nós temos que morrer para o mundo. Nós temos que morrer para as coisas do mundo, porque nós já não vivemos de acordo com os métodos do mundo, mas vivemos de acordo ao método de Deus. Então tudo aquilo que nós adquirimos, temos que consagrar a Deus. Então isto não tem sido feito. Por isso que há muitos acães no corpo de Cristo, muitas relações que não sabem buscar a Deus e ficar firmes, estão enfermas e acabam por destruir famílias, relações. Eu repreendo todo o espírito do mundo em nome de Jesus. Eu te expulso, Satanás, dobra o teu joelho, sai em nome de Jesus. Eu cancelo agora mesmo, intercedo pelo poder que há no sangue de Jesus, toda a entrada de toda a fortaleza em nome de Jesus. Toma o poder do sangue de Jesus, para essa porta, Senhor, para a tua glória no nome de Jesus. Teu Santo Espírito confirma, Senhor, o poder que está investido na autoridade do sangue de Jesus e o poder que há investido na autoridade do nome de Jesus. Seu Santo Espírito confirma, Senhor, e proteja esta casa, proteja a tua serva, os teus filhos e todos os servos, a família e a tua visão que veio de ti, Senhor, do coração cheio de amor por um povo. Com o poder deste amor, proteja tudo, Senhor, e manifesta o teu trono. Resplandeça a tua glória neste lugar. Resplandeça, levanta-te, Senhor, a favor da tua serva, para que a tua vontade se cumpra, em nome de Jesus. E assim, Deus diz que no momento em que nós recebemos Jesus Cristo, fomos participantes da glória do reino dos céus. Passamos a ser herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo.
possamos estar sentados com Jesus Cristo ao lado do Pai, acima de todo principado, toda potestade, toda sorte espiritual da maldade, acima de todo príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nós possamos ser seus, propriedade privada do Senhor. Então, se nós somos propriedade privada do Senhor, o Senhor assim diz: todo aquele que é dele deve fazer Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo o resto será acrescentado. Então, toda relação tem que ser consagrada ao Senhor para que sejamos livres, para que tenhamos liberdade e tomar posse da prosperidade que o Senhor tem preparada para a sua geração eleita. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pois ele diz: vós sois a geração santa, geração eleita, povo adquirido, para que vais e anuncieis as virtudes do Senhor. Isso assim sendo, Deus diz que há muito bacana dentro da casa do Pai, em todo o mundo, nas suas igrejas, porque vão dar primeiro glórias a Deus. E muitos servos, muitas igrejas, o casal que não quer ir consagrar a sua relação no mundo, Deus diz que vê no coração de muitos servos fiéis dele que não querem ser consagrados primeiramente com o governo, querem se consagrar a sua relação, a sua união, o seu casamento, querem consagrar o seu lar cristão a ele, mas por causa da heresia das igrejas, da cegueira espiritual dos líderes, não permitem que os casamentos sejam primeiramente consagrados a Deus. Ele está a chorar. Deus está a chorar? Deus está a chorar. Ele me está a fazer chorar. Assim o coração de Deus chora por muitos lares que têm sido destruídos por causa de falta de sabedoria do povo. Ele diz que meu povo está a perecer porque faltou sabedoria. Meus líderes não me respeitam. Meus líderes não, os líderes que eu levanto, estão cheios de acã e tornaram-se cegos. Estão a conduzir outro povo na sua cegueira. A minha geração santa, o meu povo adquirido, está a perecer por falta da sabedoria dos meus líderes. E então o Senhor diz que muitos genuínos servos querem consagrar a sua relação. E como os líderes não aceitam, porque têm primeiro que casar no mundo, então os casais acabam por deixar a igreja e estão ao monte. Mas o Senhor diz que vai sempre atrás daquela uma ovelha que se perde. O Senhor está a pastorear todas. E ao seu tempo, o Senhor recolherá todas para a sua própria glória. E a missão da igreja é que toda a igreja tem que consagrar os seus servos. Há casal que não quer primeiro dar glória a Deus, porque conhece o seu Senhor, porque sabe que o Mateus 6,33 não é só para vir à igreja, o Mateus 6,33 não é só para servir a Deus, o Mateus 6,33 não é só dar as finanças do primeiro salário, do primeiro fruto, àquele que quer honrar o Senhor com os seus dízimos ou com as suas ofertas. O Mateus 6,33 não é só fazer aquilo que o pastor quer. Mateus 6,33 é morrer para nós. Assim diz o Senhor, é morrer para a velha vida. O verdadeiro significado do Mateus 6,33 é morrer para a velha natureza. É morrer para o mundo e toda a sua concupiscência. Nós temos que obedecer aos governos? Temos. Mas nem tudo temos que obedecer ao governo, porque o governo não manda nas suas igrejas, diz o Senhor. Nas suas igrejas manda Ele, e é Ele também quem manda nos governos. Tudo que está a acontecer é pela permissão de Deus, para que porventura nós nos arrependamos. Mas Ele já está cansado de ver famílias a sofrerem por causa dos seus líderes
que não tem discernimento da sua vontade. É da sua vontade que todos se separem do mundo, porque que tem, não prendais, ou porque, aí é que veio a palavra, não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nós vivemos num mundo de injustiça, amados, um mundo de jugo desigual, é o jugo do mundo que nos oprime, que nos injuria, que não tem justiça nenhuma, o amor esfriou completamente, não há justiça no mundo. Então que jugo é este que tem a igreja com o mundo, assim diz o Senhor? E que comunhão tem a luz com as trevas? O mundo está nas trevas, o mundo jaz no maligno. Que comunhão tem a luz? Nós somos a luz deste mundo, somos o sal dessa terra. Que comunhão temos nós com as trevas desse mundo? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Os governos fazem a lei, mas eles mesmos não cumprem as leis. Eles são infiéis à própria lei que eles implementam. Então, que concórdia há entre Cristo e Belial, o infiel, ou o ídolo? Ou que parte tem infiel com o infiel? Assim pergunta o Senhor e diz a todos os líderes da congregação que baram uma consagração de um casal que quer servir a Deus, mas pelo fato de não quererem casar no registro, e querem ser primeiramente consagrados no altar do Senhor, ter a bênção do Pai do céu, e que é assim que tem que ser, assim diz o Senhor, porque o Senhor é Ele que nos criou. Então a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, só pelo fato de sermos criaturas. Mas agora somos filhos, fomos comprados por um preço muito caro, o sangue de Jesus Cristo. Então mais honra ainda temos que dar ao valor da rude cruz, que tanto fez sofrer do nosso Senhor. Que concórdia há entre Cristo, entre o sangue da cruz, entre a sangue da aliança com o Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com o templo do ídolo? Nós, quando vamos a casar no registro, nem todos que estão ali são cristãos e vão fazer o casamento. E são pessoas que o lar está destruído também. Mas o líder que Deus levantou, ele consagrou este líder. Ele purificou. Tal como no Velho Testamento, ele disse a Moisés que consagrasse o Arão como sacerdote e ungisse o Arão do jeito que Deus quis, para que ele então prestasse culto e pagasse e expiasse os pecados do povo. Assim, todos os líderes da congregação, Deus, quando são chamados genuinamente por Deus, Deus assim faz com eles. Deus assim fez comigo. Então eu creio de todo o meu coração que todos aqueles que são genuinamente chamados por Deus são purificados, consagrados, separados para servir, prestar culto a Deus e carregar o peso da carga do pecado do povo, expiar o pecado do povo em oração, em súplicas, intercessões e vigílias. Ora, se um crente, um servo, não tem, se nós, como líderes, barramos este desejo, este amor que o crente quer dar ao seu Deus, que o redimiu da maldição da lei, o transportou do reino das trevas para o reino da luz. Nós, os líderes, ao barrarmos, estamos a negar o sangue da cruz. Estamos a negar aquele casal de tomar posse das heranças dos santos, das bênçãos do Abraão, que já lhe pertencem. Efésios 1:3. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. A bênção de consagrar o seu lar cristão. Antes de tudo, não quer dar a conhecer ao mundo, quer dar a conhecer a Deus e quer pedir a bênção do Pai
No mundo, o Senhor está a dizer, no mundo, muitas famílias, os filhos, quando querem fazer algo, vão pedir bênção ao pai. A bênção ao pai. Eu agora estou a me lembrar assim, os cabo-verdianos têm isso, que vão dar uma mão e fazem assim, bênção meu filho. E depois outros fazem assim, bênção meu filho. Não fazem nada sem pedir bênção ao pai ou à mãe. Se no mundo fazem isso, onde está a glória e a honra do Pai que criou-nos? Então, o lar cristão, para ser verdadeiramente um lar cristão, tem que ser consagrado, primeiramente, a Deus. Então, se eles quiserem, então, legalizar a sua relação, a sua vida, tem que, então, anunciar ao governo da forma que eles, então, pretenderem. Mas somos separados, somos de Deus, temos que morrer para ver a natureza, temos que morrer para o mundo e toda a sua concupiscência, toda a sua glória, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo o resto seja acrescentado. O Senhor deu esta visão para eu implementar neste ministério, porque assim diz o Senhor, todos aqueles que o Senhor enviar a mim, eu não lançarei fora. É uma oração que eu sempre fiz, que eu sempre fiz, e quando a presbítera Cristina e o irmão Norberto quiseram casar, então o Senhor começou a falar e me deu então esta lição e me fez lembrar que eu sempre orei e disse, Senhor, tal como o nosso Mestre Jesus Cristo orou, e orou até e disse, Pai, todos aqueles que tu deres a mim, eu jamais lançarei fora. Assim também, Senhor, todos aqueles que tu enviares para esse aprisco, para estarem debaixo da minha liderança, eu não lançarei nenhum fora. Mas, eis que chegou então a preocupação de que ela era serva, já era consagrada, e ele não era consagrado a diácono. Ele queria, mas o Senhor disse que ele não podia servir como diácono, porque ele não tinha condições, tinha sérios problemas mentais e estava em uma grande maldição, precisava de uma libertação muito grande. Então o Senhor não permitiu que eu o consagrasse diácono. Então, como é que eu iria permitir que a presbítera Cristina, uma serva que o Senhor livrou da morte, e que mesmo a mim também eu sofri tribulação na carne, para que essa serva nascesse de novo, do Espírito, João 3, o Senhor transportou ela para o reino da luz e permitir que ela fosse outra vez para o vômito. Seria um jugo desigual. Então eu não poderia fazer isso. Então, como este casamento veio de Deus, o casamento da presbítera Cristina e do Norberto, Deus deu ela a visão, eu mesmo, porque quando eu como fui acompanhando ela recusava ter um marido, mas o Senhor me revelou que ela recusa ter marido, mas ela precisa de ter um marido, porque ela tem muita necessidade, e pelo fato de ser crente, e muita gente diz, tem que santificar, e ela por falta de sabedoria, sofre muito no oculto. Só ela um dia quiser partilhar o testemunho quando ela sofreu, e ela então partilha. Mas o Senhor me revelou que ela muito sofria. E então eu disse a Cristina, você precisa de casar, porque o Senhor disse que você precisa de casar. E ela então começou a falar comigo e confirmou tudo aquilo que o Senhor me disse, que ela tem necessidade fisiológicas e tem que casar para não abrir portas ao demônio. E então eu disse a ela, você agora tem que orar a Deus e buscar muito a Deus, para que Ele então coloque o marido no caminho certo. Mas o mais engraçado, amados, é que desde que o irmão Norberto entrou aqui, eu pensei que ele tinha algo alguma intimidade no passado com a presbítera Cristina, porque eles pareceram mesmo um casal perfeito. mas eu tive aquela percepção, mas não orei ao Pai, não fiz nada, não fiz. E eu depois vim ficar a saber que a filha dela também, quando entrou, veio à igreja, e disse também a
mesma coisa a ela, que eles parecem marido e mulher. e então, como ele começou a ser muito fiel, assíduo e zeloso pela casa de Deus, ajudava mesmo, íamos evangelizar, limpava e tudo, ele para com ela e fazia o mesmo com o pai. Eu então disse, eu oro bem encupido. Eu fui orar ao Senhor, disse, Senhor, mas pai, o Senhor disse que essa tua serva precisa de casar. O Senhor, este teu servo está solteiro. Senhor, porque eles trabalham bem juntos, estão a fazer obra. Senhor, há algum mal de o Senhor lhes juntar? Então o Senhor disse, Deus um caminho já fez. Então eu tomei isso como um sim. E ela então foi orando. Eu disse, olha Cristina, Deus disse que um caminho já fez, para ti e Norberto. Agora você ora. Mas eu não disse nada ao Norberto. Nem ela disse para dizer nada. E ela só foi orando. Amados, quando digo que é orando, a presbítera Cristina não ora e pôs paz. Ela entra no mundo espírito, que era espiritual. Da mesma forma como eu oro, até se Deus não me dissesse que eu oro mais do que ela, eu até acreditaria que ela ora mais do que eu, amados. E a rapidez com que ela ora. E depois chora. Ai, Senhor. A mínima oportunidade que ela vive no Espírito. Ela está a trabalhar, ela está a orar. Ela está a trabalhar, ela está a louvar. Ela está a ouvir as mensagens todas que eu tenho. Ela vai ouvindo, ela vai louvando, vai agradecendo. E ela para, ela expulsa. Até a irmã dela, uma vez ligou, a irmã delazinha ligou para ela. Ela estava a orar, a expulsar demônios. E o demônio veio atacar, ela estava a falar, ela expulsou o demônio, a irmã dela pensou que expulsou o demônio nela e levantou-se contra ela. Você não expulsa demônio em mim. Ela disse, não, minha irmã, eu estou expulsando demônio, mas não é você não puxa. E ela ficou tão indignada, eu estava aqui no altar a orar, ela trouxe no telefone, ela disse, apóstolo, vê, olha o que a minha irmã está a fazer. E eu ouvi essa senhora, zangoa. Eu disse, Cristina, não diga nada, porque ela não sabe o que está a fazer. Ela está tão errada. Se ela soubesse que você está no espírito e ela está na carne agora, ela está nas trevas. Se ela soubesse, ela caía dura de joelho, dobrava o joelho e pedia a Deus perdão. E você está ela não sabe, você até está na casa do Pai, você está a trabalhar para o Pai, você está conectada, você está a interceder. Quando ela ligou, mas como você não estava no período de intercessão, assim, você estava a trabalhar e a interceder, ela não sabe. Então, deixa ela falar. Tudo era um sepulcro que saía da boca da irmã dela para ela. E eu confortei, e depois então mais tarde falei com a irmã, que ela também levantou-se contra mim, me chamou aquela senhora, até me maltratou e tudo. Então, mas que Deus disse que vai penalizá-la. Deus disse mesmo que a serva de Deus, lá na igreja mãe, irmãzinha, ela e o marido, Deus disse que há algo que ela quer, que tanto ora ao Senhor, o Senhor não vai conceder por falta de fé, incredulidade e altivez e arrogância e soberba. O Senhor não vai conceder. E ela deve saber, eu não sei o que, mas ela deve saber o que tanto ora ao Senhor para que o Senhor conceda. O Senhor disse que não vai conceder. Então, é para ver o quanto ela ora. Ela orou muito e buscava em todas as orações, amados, orações que eu dou à presbítera Cristina, ela tem estas e mais outras que ela pediu para dar, e Deus disse que ela já tem estrutura espiritual para aguentar certas cargas espirituais. Ela já tem, Deus disse mesmo que a presbítera Cristina já tem estrutura para carregar a carga espiritual de uma igreja, e ela tem mesmo substituído de oração. Quando eu descanso, ora ela, então ela aguenta a carga. Se bem que fica, ai Senhor, não aguento. Mas para dizer o que? O quanto ela orou, o quanto ela buscou, o quanto ela intercedeu. E o Senhor então um dia, eu estava aqui, como passava tempo aqui no altar, não é? 24 horas ali, com a minha cama, com tudo. Eu ouvi, eu então fui, o que foi? Pensei que alguma coisa aconteceu. E ela disse, ela começou a rir. Apóstolo, eu vi, o Senhor deu, eu estou noiva, o Senhor pôs o anel, eu tenho um anel na minha mão.
E depois o Senhor mostrou. Eu falei assim, só que o Senhor mostrou uma pessoa. Eu não estou contente, não. Disse, mas que pessoa é essa? É Norberto. Eu vou casar com o Norberto. Então, eu disse, ela, ok, mas deixa que o Senhor disse que um caminho já fez. Então, eu deixo o Senhor trabalhar. O Senhor mostrou que você tem a promessa de um marido, que o marido é o Norberto. Não faça nada, continua a louvar, a agradecer, ora também agora por ele, para que o Senhor o molde, porque senão Deus nos acuda. E quando chegou o momento certo, então ela pediu para poder então falar com o Norberto. Então chamei e então falei disso tudo. E ele então disse, eu sempre gostei dela. Ele então ali desbocou. Não, eu dei da igreja mãe que eu queria namorar com ela, só que ela não me ligava. E quando eu fui, eu estava com a bispa na igreja do Cruz Paulo, mas a igreja fechou, eu então voltei para a igreja mãe. Pensei que ela estava lá, mas ela não estava lá. Disseram que ela está aqui, então eu vim. Então ele veio atrás da mulher dele mesmo. Deus está dizendo, Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Aleluia, alegria para você, para mim também. Aleluia. Então, o Senhor, eu concluí, então foi o Senhor mesmo que fez tudo isso, porque é o Senhor quem prepara. Ele está dizendo, meu Deus, quem me prepara, lá está, ele está confirmando, é Ele quem prepara o caminho, foi Ele mesmo quem trouxe o Norberto para aqui, para juntar estes dois. Ora, então preparamos tudo, foi uma cerimônia pequena, devido às finanças, não tínhamos muito, mas dentro daquela pequenez de que nós preparamos, amados, foi algo bonito, foi lindo, foi pequeno, mas grande, foi pequeno, mas grande no Senhor, na unção, no mover do Espírito Santo, na alegria. Os familiares que nem o Norberto nem imaginou que vieram. Havia uma prima, a Cristina tem uma prima que desvinculou-se dela há quantos anos? Desde que eu converti. Desde que ela converteu, há mais de, na altura, agora você está aqui comigo já há 12 anos. Já tem uns 15 anos. Uns 15 anos. Assim que ela se converteu, porque a Cristina era também idólatra, não é? Servia outros deuses, e ela também, a Igreja Católica, aqueles rituais todos de bruxaria, que eles andavam nisso. Mas ela assim que converteu na Igreja Maná ao cristianismo verdadeiro, então as pessoas afastaram-se dela e ela ficou só. E esta é uma prima que se afastou dela também. E ela não sabe quem é que disse a prima que ela iria casar. A prima é que ligou, voz que você... Eu disse a irmã falou a ela. Foi a irmã dela. A Cristina disse a irmã dela, então ela então ligou, a irmã dela disse a ela ligou para a Cristina e veio ao casamento. Ela ficou maravilhada com o testemunho, porque nunca imaginou que a Cristina iria casar, e ficou maravilhada e veio. Foi algo lindo, amados, algo lindo. Mas passado, eles começaram a viver juntos. O Norberto tinha casa, mas Deus me disse para que a Cristina não fosse viver naquela casa. Então, e ainda bem, ainda bem, Deus sabe todas as coisas. Nós temos que obedecer a Deus. Deus fala, nós não entendemos. A lógica seria melhor que a Cristina fosse viver com ele na casa dele, mas Deus sabia o que lá estava e não podia ser. E então eles foram viver na casa da Cristina. E passado alguns dias, no princípio foi tudo muito bom, muita felicidade, tanto um como o outro. Mas o Norberto Deus tirou o Norberto do trabalho, despediram-no mesmo. E eu então entendi que Deus queria trabalhar com ele. Deus queria consagrá-lo, Deus queria curá-lo e queria consagrá-lo. Porque Deus, quando ele queria servir, eu vim orar ao Senhor e pedir ao Senhor direção, porque eu não conhecia, e só o Senhor ia à casa, como é do Senhor, então eu vou buscar o Senhor. Lá está
Mateus 6,33. Não há servo nenhum que venha para queira servir, eu não vou buscar primeiro, eu vou entregar tudo ao Senhor, porque eu não conheço ninguém. Quem vê cara não vê coração, a obra do Senhor. Então, se nós sem fazermos nada, o inimigo entra e se a gente não der paulada como deve ser, ele faz cama. Agora imagina se a gente descuida-se e não fala ao Senhor. Então eu consagro todo ao Senhor, eu vou ao Senhor. E o Senhor então mostrou-me mesmo, mostrou-me ele, o Norberto, mas de repente a cabeça dele, todo o rosto desapareceu, não tinha rosto. E o Senhor mostrou-me mesmo bichos dentro do cérebro, tudo dentro. O Senhor mostrou-me lá para dentro, era só bichos. E eu nunca entendi esta visão. Mas o Senhor foi aos poucos me mostrando. Ele tinha problemas mentais e o Senhor diagnosticou o problema mental dele. Ele tinha demência severa. E isso confirmou-se quando eu acompanhei a médica. A médica disse sim, que viu que ele tem sérios problemas mentais. Confirmou-se. Nunca foi diagnosticado, nunca, mas como Deus separou os dois para tratar com ele, então eu disse que eu ia com ele ao médico, e ele então aceitou. Quando foi o dia da médica, eu fui com ele para explicar ao médico o problema que ele tem, que é uma injustiça no fundo para com ele, mas ele faz muitas asneiras, e as asneiras que ele faz com que as pessoas todas se afastem dele. Ele acaba por matar a pessoa que está a incluir, a ajudá-lo. Então Deus mostrou-me que era esse problema que ele tinha, e esse problema que ele tinha faz com que ele seja soberbo, arrogante, rabugento e mau mesmo. Mas são coisas que nós não vimos, só quando começamos a conviver com ele é que vamos a perceber. A gente diz ele uma coisa, mas ele não entende, e fala outra, e mente e não se apercebe. Para os médicos, isso chama-se demência, mas para nós cristãos é espírito de mentira. Então eu vi nele um espírito de mentira. Então a Cristina não estava a aguentar tudo isso. Era um inferno lá na casa dela. Passado uma semana ou duas, ele começou a ter um comportamento completamente diferente. No princípio estava bem, mas depois, olha, tudo que estava escondido veio-se a descoberto, e ela começou a sofrer mesmo a nível do espírito, na carne, na mente e no espírito. E ela vinha para mim: aposta, eu não aguento. E depois ela disse: eu nem vou fazer o casamento do registro, porque eu disse a eles: não, vocês agora têm que fazer o casamento do registro para dar a conhecer ao governo que vocês já não são solteiros, vocês agora estão casados. E então ela disse: eu não sei se vou fazer esse casamento, porque a forma, eu não estou a aguentar, eu estou a ficar doente. E ela então contava coisas que ele fazia, eram coisas terríveis. E uma das coisas mais terríveis que ele fazia era, amados, ela está a orar e ele querer ter algo íntimo naquela hora que ela está a orar. Ele tirava da presença do Senhor. Claro que ela não aceitava e rebelava-se contra ele, mas ele fazia isso sempre que ela estava a orar. E ela sentia abominação, porque estava a tirá-la do amor do Senhor. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8: quem nos separará do amor de Deus? Nem o marido nos pode separar, nem o mundo, nem o dinheiro, nem nada, nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Então ele tentava separá-la do amor de Deus. E depois, a princípio, ele orava com ela. Há momentos que ela ora, naqueles momentos que ela tem comunhão com Deus sozinha, ele então ia tentar separá-la de Deus. E quando os dois estão juntos a ter comunhão com Deus, ele começou a desfalecer e chegou o momento, já não quis orar, já não orava, já não intercedia. Então Deus, depois, quando ela veio fazer queixa, Deus me disse: jugo desigual. Jugo desigual. Ele apartou-se de Deus. Tudo que começou aqui a fazer orações e que estava a entrar, que deixou de fazer completamente tudo isso. E até rebelava-se e zangava-se com ela. Zangava e berrava mesmo
quando era oração. Então, ela, uma vez, inclusive, eu estava aqui a orar e Deus mostrou-me mesmo, por 2 vezes, inclusive, aquela vez foi antes de ela se casar, quando estavam juntos, eu vejo ela mesmo a ir para um buraco. Deus mostrou-me, em visão aberta, ela dizer: apóstola Ana, socorro, apóstola Ana. Deus mostrou, a entrar, demônios estavam a puxá-la para um buraco. Eu orei por ela naquele momento e expulsei e liguei para ela. E ela disse: apóstola, eu não estou passando bem. Eu não estou passando muito bem. Muitos demônios. Eu não estou a aguentar. Então eu disse a ela para vir ter comigo, ficar aqui. Amados, ainda bem que eu disse isso. A Cristina não passaria aquela noite. Sabe o que aconteceu? Ela veio, então organizamos, ela então ficou lá a orar, eu pus os meninos deitar. Eu então vim continuar a minha intercessão aqui. Passado um bocadinho, eu vejo o demônio, mete a mão na porta lá do espaço recreativo que temos, que é a parte do snack bar. Mete a mão na porta, abre o cortinado, olha para dentro e vê a mala dela, a pasta dela. Estava lá no café. E depois fecha o cortinado, tira a mão e vai. Eu repreendo e passado um bocadinho, veio uma avalanche de demônios contra esta igreja. Veio atrás dela para matar. São os demônios que ela estava a lutar com ele lá e não estava a vencer. Por isso é que ela passa tempo comigo aqui. Ela lá não aguenta sozinha. É a carga de demônios mesmo. E ele, como entrou, ele também estava, ele também, como estava possuído com demônios, os demônios separaram-lhe dela. Como ela orava por ele, intercedia, entrava em batalha, então eles dizem: o quê? Ele é nosso, você então está a tirar? Então queriam acabar com ela. Amados, demônios matam mesmo. Todo aquele que não santifica com o Senhor, para o Senhor, está a brincar com o inferno, está a brincar com demônios e não sabe. Todo aquele que não nega o pecado está a brincar com o inferno, está a brincar com cada demônio. Todos os dias, 24 horas, dorme com demônio, vive com demônio. Vocês não sabem o que é. Deus me conceda graça e força e sabedoria para pôr em palavras sábias aquilo que o Senhor tem mostrado, experiências de operações de demônios para libertar o povo da escravidão do império satânico, essas amarras invisíveis, mas reais. Amados, e neste dia que ela veio, entramos ali em guerra, não paramos a noite toda. Foi guerra, frente a frente com Satanás e seus demônios. Nesta mesma noite, Deus mostrou-me Norberto na cama, sentado à beira da cama, do demônio ao lado dele. Ele tinha, não sei o que tinha na boca, mas acredito, Deus disse que não tinha na boca, era vazio, a comer. Mas a boca não tinha nada. Ele estava a ser alimentado por demônios. Deus disse-me que ele é um sepulcro de demônios. Por ele ter deixado de orar, então, esses demônios que já tinham largado, porque ele estava aqui e orava, e que já tinham largado ele, voltaram. E ele, como ele estava a trabalhar, mas antes de casamento, despediram ele. E ele estava no fundo de emprego, porque ele não tem capacidade mesmo para trabalhar, não tem capacidade mental. Ele tem vontade e é muito trabalhador, amados. Muito trabalhador e rápido, é ágil. Eu gosto de vê-lo trabalhar. Mas não falta trabalho nenhum dia e nem chega tarde. Mas só que Deus mesmo pôs um ponto final para ele não trabalhar, porque ele não tem capacidade mental e nem mesmo física, porque o trabalho dele é de quê? Soldadura. É um trabalho em que ele já corre riscos de vida várias vezes e ele está sempre a contar: oh, Deus me deu livramento hoje. Oh, ele está sempre, olha, desde que ele entrou nessa igreja, tantos livramentos o Senhor lhe tem dado.
Mas esse livramento que o Senhor lhe tem dado é para ele entender que não é para ele trabalhar. O Senhor fez com que o patrão lhe despedisse e lhe pusesse no fundo de desemprego e ele já estava a receber. Era para ele, o Senhor disse, era para ele servir ao Senhor. O Senhor estava a preparar o caminho para ele servir. Todos os dias, ele aqui conosco, intercessão de manhã e à noite, e ele vem, mas todos os dias, meu irmão Norberto é uma bênção. Ele vem para o Senhor limpá-lo e purificá-lo de toda a maldição dos antepassados que ele tinha ainda a carar. Os pais andaram em bruxarias, tinham o livro de São Cipriano, eu tinha o livro de São Cipriano em casa, por isso quando eu fui lá para a casa dele libertar a casa, ele me rogou muito, apóstolo, vem me libertar a minha casa. Mas ela, quando a apóstolo vai, mas eu não tinha permissão de Deus para ir à casa dele, eu não sabia porque, só entendi depois, porque eu se calhar ainda não estava preparado, não era tempo para ir libertar a casa dele. Quando ele ficou noivo com a presbítera Cristina, é que Deus permitiu que eu fosse lá libertar a casa dele. Amados, aquela casa estava cheia de lixo. A presbítera Cristina ficou doente. Lixo físico, mas lixos espirituais, amados. Ele depois disse que a mãe e o pai tinham o livro de São Cipriano e iam sempre à bruxaria, ele também ia, a família toda era assim. Já viu, e ele foi sempre alcoólatra desde novo. Quantos anos você? Desde os 22 anos. Desde os 22 anos que entrou na Aurora dos Escarnecedores, muita bebida, e então isto tudo prejudicou-lhe muito o organismo, e a maldição que estava nele prejudicou muito o organismo. Ele trabalhou em muitos países, casou, teve filhos, a mulher com quem ele casou era ótima mulher, mas teve que abandonar porque não aguentava. A outra, infelizmente, que a senhora tem agora, faleceu, e ele ele perdeu a casa por causa da deficiência mental que ele tem, mas não foi diagnosticado, não foi ajudado por ninguém. A casa que ele comprou estava quase a terminar de pagar, o banco tomou, a mãe faleceu. Então, pela bondade dos irmãos, ele então estava a viver na casa da mãe, que foi antes da mãe morrer, estava tudo muito em condições, mas por a doença que ele tem, estragou a casa completamente, não havia mínimas condições habitacionais naquela casa. Amados, a maldição, demônios, se vocês entendessem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, refugiar no Senhor, a fazer o Mateus 6,33, amados, o que Deus não faz na nossa vida. O testemunho desse homem é grande. O testemunho desse homem é grande. Então, nisto, quando Deus me mostrou ele, quando estávamos aqui a guerrear, Deus então mostrou-me que o demônio, e Deus então disse que o demônio estava a alimentá-lo do sepulcro. Deus disse, ele é um sepulcro. E nisto, passado um bocadinho, Deus mostrou-me ele aqui sentado, numa das cadeiras brancas aqui na igreja, assim. E nesta mesma cadeira, Deus deu aquele símbolo de morte, que tem assim a mão, pôs a caveira. Deus mostrou-me. Então Deus disse-me que ele está morto, está no inferno. Eu disse que é um sepulcro. Eu disse que é por isso que a Cristina ia morrendo. A Cristina nunca mais foi para casa, desde aquela hora. Há quanto tempo você está aqui comigo? A presbítera Cristina ficou missionária. Deus então, mas antes dela deixar a casa, ela não deixou a casa. Ela só vinha aqui para orar e para poder ter a unção. Ela disse, apóstolo, eu quando estou consigo, eu venço, eu durmo lá em casa, eu passo noite acordada, e 2, 3 dias sem dormir, eu não aguento. E ela definhava, ela emagrece, ela olha, só um Deus. As pessoas só falam mal. Por isso é que outro Acã que está nas igrejas, que Deus diz, é o apontar do dedo. Como é que se diz aquela palavra certa? É fofoca, a fofoca, falar do que sabe e do que não sabe. Na vida de cada um, é Deus quem sabe de tudo. Às vezes nós nem sabemos. Ela nem sabia como gerir isso. Eu às vezes não sei muita coisa mais. Eu vim para pregar para aqui, para vocês, eu não sei o que eu vou dizer. É o Senhor que está a guiar. E nisso, ela quando me disse que
ela não sabe se vai registrar esse casamento. Eu disse, Cristina, deixa-me falar com Deus. Ela estava lá no espaço recreativo. Eu então vim em direção à igreja. Ainda no corredor, o Senhor me falou com toda a autoridade: o que ajuntou Deus não separa o homem. Com toda essa tribulação que ela está passando, amados, olha aqui, você presta bem atenção. Com toda a tribulação, na carne, no espírito, na mente, a correr riscos de morte, demônios a persegui-la em massa. E ela, quando no dia seguinte, ela não foi, acho que ela foi para casa 2 dias depois. Os demônios não largaram, começaram a atacar-me a mim e a meus filhos, porque eu comecei a ajudá-la. E ela mesmo disse, os demônios diziam, você e essa tua patroa vão morrer. Vão morrer. Eu disse, Cristina, tens que fechar a mente, tens que repreender. E ele perdeu força. Amados, Deus trabalhou muito nesta casa, nos bastidores desta casa. Você não fala mal deste ministério, você vai trair condenação para você. Você não sabe o que passamos aqui. Você não sabe a guerra e batalha que entramos aqui, amados. Só falta nos agarrar demônio. É só isso que falta. Mas glória a Deus que o Senhor peleja por nós. O Senhor hoje me confirmou que o anjo Miguel ainda está aqui. Ele não saiu e não vai sair daqui. Porque se eu soubesse destes que querem acabar comigo, eu não estaria aqui. Eu sei, nisso sou nem se o Senhor quiser. Não é? Porque a natureza da missão que é minha. E nisto, ela quando o Senhor falou, eu já nem vim para o altar. Eu virei, eu disse, Cristina, Deus disse, o que ajuntou Deus não separa o homem. Então, você aguenta, você ora. Ora, vamos orar, eu vou te ajudar em oração, para que a vontade de Deus seja feita, para que o Senhor tenha a última palavra. O Senhor não vai te deixar morrer. Mas o que é que ela foi orando, o que é que ela foi fazendo? Ela foi ficando aqui para se fortalecer. Mas os demônios começaram a atacar muito. E o Senhor me dizia mesmo que a culpa é minha, que eu estou a sofrer porque eu permiti que ela viesse. Ela tem que ficar lá e lutar sozinha. Ela tem que ver que eu estou com ela. Ela sabe que eu estou com ela. E ela dizia mesmo, mas Deus dizia que está comigo. Ela precisa ter fé. Ela não pode vacilar na fé. Então, como eu ajudei-a, os demônios vieram, eu tive mais tribulação na carne, amado. Eu transpassei a mim mesmo com mais dores. Demônio de toda a casta. Todo demônio, olha, se vocês forem lá em Efésios, vamos lá em Efésios 1. Efésios 1. Isso me fez lembrar aquilo que o apóstolo Paulo aqui escreveu. Apóstolo Paulo, eu perguntei a Deus, Senhor, o apóstolo Paulo teve o mesmo treinamento que eu? Deus disse, meu treino semelhante, mas cada apóstolo tem um treino próprio, específico, para a missão pela qual ele é enviado. Então, o meu treino, eu disse, mas algum teve treino duro como eu? Ele disse que não, devido à natureza do meu chamado. É um chamado de resgate. Então, ali, o meu chamado é chamado de resgate. E devido à dificuldade que eu tenho e à fraqueza que eu tenho, ter meninos, mãe solteira, tudo isso, então foi mais duro para mim. Então, você é a única apóstola que teve mesmo um treino muito duro e por isso é que você é a igreja amada. Senhor, evento-te honra e glória, porque realmente, Senhor, já viram? Vamos então ver aqui Efésios 1, versículo aqui se manifestou em Cristo, diz assim, este que está aqui, exatamente, todo nome se nomeia, acima do versículo 21. Aqui ele faz a oração, não é? Podemos até aproveitar e fazer a oração. Vamos lá. Aí, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Já viu? Nosso Deus, ele é o cabeça da igreja. Deus o constituiu o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Toda a profecia que eu tenho feito em nome do Senhor Jesus está aqui, que é o seu corpo, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É Deus quem vai cumprir tudo isso em mim e em todos aqueles pela qual essa profecia é enviada. Olha, aqui no versículo 21 diz: acima de todo o principado, o poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeie, todo nome que se nomeie, é aqui que eu quero falar, todo nome que se nomeie. Estava a falar de toda a casta de demônios, todos eles têm um nome. Aquilo que nós temos vivenciado aqui, o apóstolo Paulo vivenciou. Os demônios que vinham atacá-los, Deus mostrava-lhe e dizia o nome de cada demônio. Assim como nós temos nossos nomes, os demônios também têm os seus nomes. Eles são identificados. O exército das trevas, eles são identificados por nome. E eu ficava dizendo, mas estou a ouvir esses nomes, só pode ser demônios. E depois é que aos poucos o Senhor me foi levar todo o nome que se nomeia e disse: Cristina, são demônios. Estes nomes, vou ferir cobiça, isto ali. E cada nome deste tinha uma referência. E através dessa referência que esse nome me dava, eu saberia que tipo de demônio era. Vou ferir com cobiça é o demônio de idolatria. O Senhor me dá, lá está, o Senhor fala conosco por parábolas. Eu há dias perguntei ao Senhor, mas por que o Senhor me está a falar em línguas de dialeto? Eu não percebo dialeto. Eu cresci num lar em que o meu pai não falava bem o dialeto. E o meu pai também não permitia aos filhos que falassem o dialeto. Nós não desenvolvemos, aqui nós não éramos tradicionais. Nós não éramos tradicionais. Minha mãe falava bem o dialeto porque ela nasceu numa outra cultura e até a minha mãe sabia falar a língua dos Tonga, que era uma mistura dos angolanos, língua dos angolanos com Santo Messi, que é o Tonga. Minha mãe sabia, eu acredito que agora já não, mas ela sabia falar. Mas nós crescemos em Santo Tomé, mas nós não sabíamos falar dialeto, muito pelo contrário, meu pai fazia questão que nós falássemos o bom português. Agora o meu português ficou um bocadinho, por causa da presbítera Cristina, e ela fala assim todo a Santo Messi, e eu para ajudá-la, e tanto que comunico com ela, que o meu português ficou assim, mas agora eu tenho que me desviar, não pode ser, o meu português tem que estar afinado, que eu estou em Portugal. Então, e sou portuguesa, então, sou portuguesa e Santo Messi. Então eu comecei quando Deus ministrava certas músicas, eu dizia, essa música é assim. Senhor, isto é demônio, mano. É demônio. Então eu comecei a dizer, é demônios de enfermidade, olha, demônios de toda casta. Todo o nome, o apóstolo Paulo aqui não especifica, mas esta é a resposta a isto. Não, todo nome que se nomeia é o demônio de toda a casta, que vem com cada um com uma missão específica.
para causar dano a você, a mim, a igreja. Cada um tem uma missão. Assim, eu sempre disse que Deus, tudo que Deus faz, o demônio copia, ele clona, mas só que ele clona e inverte os valores para matar, roubar e destruir. João 10:10. E então eu tive mesmo muita tribulação, mas aos poucos, e orar por ela, se compadecer mesmo por ela, porque ela é boa serva, mesmo na fraqueza dela, na limitação mental, que já curou, Deus me curou, no nome de Jesus, ela é boa serva. Eu me compadeço dela e fui orando também ajudá-la. E o que aconteceu? Deus me falou, ela já está livre. A Cristina, eu já desliguei no céu. O casamento da Cristina está desligado no céu. Já viu se ela não fosse obediente à voz que eu ouvi, a voz do Espírito Santo, para não separar do Norberto? Já viu o que é fazer coisa, tomar decisão fora da vontade de Deus? Já viu por que nós nos trespassamos com muitas dores? Atraímos muita condenação para a nossa vida. Não fazemos Mateus 6,33. Nós buscamos primeiro a vontade de Deus para que o Senhor cuidasse dele e para ao mesmo tempo dar uma solução para que ela também não perecesse, porque o Senhor não vai chamá-la das trevas para a luz e para agora está a permitir que ela perecesse. Não fazia sentido. E é a mesma coisa que o Josué disse a Deus. Então o Senhor tirou-nos do Egito para agora estar a permitir que nós morramos na mão do povo do Ai. Então não faz sentido, mais valia que devíamos ficar lá, nós morríamos lá, era melhor morrer lá e morrer aqui, qual é a diferença? Então é isso mesmo que houve uma noção que eu falei a Deus. Então o Senhor, claro que o Senhor estava a trabalhar, o Senhor trabalhou, mas Ele quando ministra, Deus um caminho para ti já fez, não é para tomar, isso Ele respondeu, Ele ouviu, respondeu, está a tratar, Ele preparou um caminho. Então nós temos que esperar, preservará em oração, em súplicas e em ações de graças, para que no tempo dele a resposta venha, uma resposta eficaz e permanente, que é boa, que é saudável, que nos faz feliz. E essa resposta chegou, mas ela disse, aí agora o que é que eu vou fazer? Eu disse, agora não faça nada, calma ainda, porque o Senhor está a trabalhar. E ela obedeceu. E o que ela disse? Apóstolo, mas se vamos estar lá juntos, a carne depois é fraca, ainda acontece, e aquilo que o Senhor mostrou quando nós estávamos na intimidade, mostrou mesmo caveira, morte, e isso confirmou aquilo que o Senhor, que ele estava morto espiritualmente, completamente morto. Ela era uma alma penada em pé. Nós temos, quando nós saímos à rua, amados, nós cruzamos com muitas almas penadas em pé, muitas. E então ela disse, eu não quero ir para casa, porque eu sei que coisas vão acontecer, eu ainda vou pecar. Eu prefiro ficar aqui com a apóstolo, se a apóstola não importar. Eu permiti que ela ficasse. Muita tribulação. Os demônios que vinham, amados. Ai, meu Deus do céu, eu não posso dizer. Então, Deus foi tratando com ele. E ele começou a sentir, passado algum tempo, ele começou a sentir. Ele o que fez? Disse, apóstolo, eu vou continuar a lavar a roupa dele, vou continuar a fazer tudo dele. Disse, fazes muito bem. Nós temos que amar uns aos outros. E amar uns aos outros dói-nos, é penoso, é um sacrifício, mas o Senhor que está a ver, é Ele que nos galardoa. Então ela ia sempre, limpava a casa, organizava, fazia tudo como esposa. Não deixou de ser esposa dele enquanto o Senhor não confirmasse aqui na terra. Porque eu disse a ele, o Senhor disse que desligou no céu, mas ainda não desligou na terra. Então, o que aconteceu? Nós aqui a interceder, nós estávamos a ser bombardeados com bruxaria. Mas bruxaria de alta casta. Rituais, vinham aqui carros à frente para fazer rituais, e faziam rituais mesmo aí à frente,
Depois Deus mostrava eles a dançar, pomba gira, rituais de Brasil, rituais de São Tomé, rituais de hindu, rituais de tudo quanto. E Deus dizia o nome de tudo. Deus dizia o nome de todos, todo nome que se nomeia. E então nós entramos ali numa guerra espiritual, amado. Neste dia específico, depois eu ajoelhei a consagrar e disse a ela: Cristina, ajoelha também, o Senhor está a dizer para nós nos consagrarmos. Então ajoelhamos, adoramos, e eu levantei, o Senhor disse para eu levantar, então ela levantou. Comecei, não sei qual é o hino de adoração que eu pus, e entrei a salmodiar o Senhor, entrei mesmo no Espírito de uma tal forma. Amados, de repente começamos então a louvar um hino de batalha, e neste hino de batalha fui salmodiando. Quando espantamos, eu ouvi a aliança cair no chão. Eu ouvi um barulho e olhei, é a aliança da presbítera Cristina, sai do dedo, cai no chão, no altar, aqui em pleno altar. Ela olhou para mim, eu parei de louvar, ela também. Ela olhou para a aliança, olhou para mim, eu também olhei para a aliança, olhei para ela, disse: Satanás? Diz: não, Satanás não, nós estamos debaixo de uma unção tão grande, o Senhor está aqui. E o Senhor disse: ela está livre, está desligado na terra, está desligado na terra. Já viu? E como isto foi feito por Deus, nem ele ficou chateado com ela, nem ela ficou chateada com ele. E o que aconteceu com ele? Produziu-lhe uma tristeza muito grande, um arrependimento muito grande. E antes disso acontecer, numa reunião, acredito que era no domingo anterior, que o Senhor pela minha boca falou que ele estava sentado ali atrás. E eu me lembro de ter, foi no domingo, não é? Eu me lembro de ter dito que você está morto. O Senhor disse que você está morto. E que o Senhor vai lidar com você. Você vai comer pão que o diabo amassou. Mas a misericórdia do Senhor está sobre você. O Senhor te vai ressuscitar. Isso eu me lembro que eu disse. O Senhor falou em plena reunião, já no final da reunião. O Senhor falou para ele. E amado, ele tem buscado muito ao Senhor. Porque ele aceitou. Porque ele desrespeitou-me muito. Rebelou-se muito contra mim. Fez coisas terríveis. Mas eu não... houve um dia que eu me zanguei com ele, sim. E disse: olha, o Senhor vai dar conta de você. Se você não trabalhar na humildade, o Senhor vai dar conta de você. O Senhor me disse que vai te pôr numa cama de hospital. Você vai se arrepender. Olha, tudo isso ele buscou o Senhor. O Norberto não faltava. Eu disse a ele: o Senhor tirou-te do trabalho para o Senhor te preparar, para o Senhor te libertar, para o Senhor te curar, para que você e ela ficassem no jugo igual. Mas você rebelou-se contra o Senhor e voltou, procurou outro trabalho. E foi trabalhar para não vir servir a Deus na igreja, para não estar lado a lado com ela, servir a Deus. Porque de repente você achou que você agora é mulher, ou você agora tem marido, ela é escrava. Ele começou a escravizá-la, escravizar mesmo. Que certas coisas que ele fazia, ele já não fazia. Ela tinha que fazer, e isso tudo, ela vinha sempre me queixar. Mas eu então acalmava, e eu dizia: vamos orar, e que Deus vai mudá-lo. Mas tudo foi feito assim. E ele foi trabalhar. Agora eu disse à presbítera Cristina: não faz mal, daqui a bocadinho está desempregado. Ele vai ficar assim, se o Senhor permitir, até quando o Senhor quiser. Passar um bocadinho, ele perdeu o emprego. Ele foi para o centro do desemprego. Passar um bocadinho, arranjou o trabalho. Passar um bocadinho, perdeu o trabalho outra vez. Quantos trabalhos você foi buscar? 2 ou 3? 3. Depois de separar da presbítera Cristina, quando casou, voltou para arranjou o trabalho, 3 empregos, amado. E todos os patrões despedem. Deus estava a trabalhar.
nos bastidores. Deus trabalha nos bastidores de forma misteriosa. Nós não vemos, mas Ele está no controle. Eu disse, China, Deus está trabalhando nele. Porque Deus me disse que se ele sujeitar a Deus, obedecer a Deus, obedecer às autoridades instituídas por Ele, para que Ele o cure e liberte e o ressuscite, Ele vai ligar-nos de novo. Amado, Ele tem sido zeloso. Ele tem sido humilde. Eu, inclusive, a casa dele, a casa da mãe, por um triz ele não perdeu. Deus, ele quando veio trazer-me, ele disse ao apóstolo, tem esse documento para o apóstolo ler para mim. A apóstola, como é advogada, eu li, eu disse, você já perdeu casa? Então eu disse, podemos orar a Deus. Disse, mas desde 2017 que tem essa carta de penhora, e foi Deus é que travou a penhora. Desde 2017, a casa da mãe dele e do pai, que ele, de herança dos irmãos, que os irmãos, pela misericórdia dele, permitiu que ele ficasse, ele também perdeu. Falta de pagamento, não paga nada. O irmão Norberto não paga nenhuma conta e ele diz que pagou. Ele diz que pagou, para ele pagou. E o que é que faz? Como é que o ladrão, o sepulcro estava nele, estava a roubar-lhe todo o dinheiro que ele trabalhava. Ele dava dinheiro a toda a gente e ficava sem dinheiro. As pessoas iam para casa e dormiam, viviam lá, não limpavam a casa. Ele ainda dava comida, ele ainda comprava comida, ele pagava as despesas. As pessoas, o dinheiro dele era para o mundo, era para demônio, era para o inferno. E Deus ouviu, como ele ia sempre à igreja, ele partiu perna, ele converteu-se na igreja, que era uma profeta brasileira, da Cruz do Pau. Ele converteu, ela trabalhou com ele, ele deixou o álcool, mas ele foi para a roda dos carnecedores, uma perna partiu. Então ele voltou para a igreja, quando ficou bom, voltou para a igreja, a vigília, que desobedeceu a Deus outra vez, outra perna partiu. Ele teve as duas pernas, ele é defeituoso nas duas pernas, porque as duas pernas partiram. E tem ferro, não é? Ele tem ferro as duas pernas. Já viu? Deus está a avisar-lhe há muito tempo que ele não é do mundo, que é de Deus, mas mesmo assim ele vai sempre para a roda dos carnecedores. E uma das coisas que a presbítera Cristina aborrecia muito é a roda dos carnecedores. Ele falava da vida dela, da casa e dessas coisas todas. Ela estava abominada, ela não estava contente. Então ele disse, eu não aguento isto. Então e ele disse, olha, eu agora fico na casa, eu não saio da casa de Deus, porque Deus já partiu uma perna. Ele disse, não é Deus que partiu a perna. Você, com sair do esconderijo do Altíssimo, você ficou à mercê do diabo, é o diabo que partiu a perna. Deus não parte a perna de ninguém. Deus só faz assim. Por isso é que temos que buscar primeiro o reino de Deus, para que a mão, a misericórdia do Senhor fique sobre nós. Então ele disse, agora eu não saio da casa de Deus. Então isso, ele foi primeiro trabalho. A casa, ele tinha perdido a casa. Mas eu, quando entreguei, eu disse, Senhor, eu não sei. E o Senhor me disse, só com Deus. Ana Isabel, isto só com Deus. Falou mesmo, só com Deus. Mas quando Deus está na casa, operando Deus, qual é o demônio que não dobra joelho, amados? Eu entrei em contato com o tribunal. O tribunal me deu o nome do advogado. Eu entrei em contato com o advogado. Responderam uma vez e-mail, mas depois sumiram. Mas um dia eu peguei em mim e ele disse, Roberto, hoje vamos ver, vamos procurar esse advogado de Caixa Geral de Depósito. Ou eu sirvo um Deus vivo, fiel, ou não. Nós saímos daqui e fomos a Lisboa. Eles não me queriam dar o endereço. Eu queria o endereço para ir até lá, escritório. Não me queriam. Mas olha, no meio do caminho, não precisaram de me dar endereço. Consegui que ligassem para mim, consegui falar, resolvemos o problema. E o dinheiro que era para era suposto eles pagarem. Pronto, entrei em argumentos civis, claro, não é? Disputa civil com a advogada. Realmente eles têm razão, mas há os direitos humanos. Ele está a viver naquela casa, não tem para onde ir, a casa dele tem problemas mentais. Lá argumentei, eles aceitaram, fizeram contas. Acho que era para ir 12 mil e tal de dívidas que tinha que pagar. Mas olha, como ele, depois eu disse, mas ele disse que sempre pagou a casa.
ele não pagava outras coisas, e finanças também queria penhorar a parte dela, o banco queria penhorar, a finança também queria penhorar. Estavam na disputa, mas ele disse que não deve a casa, só deve a finança e outras coisas. Ele tem pago sempre. Ele tem pago, nós não sabíamos. Não sabia. E Deus, naquele momento, me pôs isso na boca para argumentar. E eles fizeram as contas, abateu a dívida, ficou só 3.000. O irmão que está no Brasil enviou, negociou, conseguiram dinheiro e ele então não perdeu a casa. É para ficar firme com Deus ou não? Ele tem tantos testemunhos, amado, muitos. E nisso, Deus separou e ele tem andado sempre, ele vem sempre. Ele vem para a intercessão de manhã, ele vem para a intercessão de noite, ele vem às reuniões, não falta. Ele tem estado ali e começou, a Bíblia Cristina disse, apóstolo Norberto está. E depois passado, acho que na semana passada, não, 2 semanas atrás, Deus disse que ele está a subir. Disse, Norberto está a subir. Eu disse, glória a Deus. Depois eu vou dizer que é para ele ficar animado. E nesta semana, Deus disse, na semana passada, Deus disse, pode consagrar Norberto a diácono. Pode consagrar Norberto a diácono. E ele me veio dizer, apóstolo, eu já estou curado de diabetes, eu já não tomo insulina. Já vi, Deus tem feito grandes coisas na vida dele. E ele tem obedecido a mim, porque ele desrespeitou mesmo muito. Ele está a se esforçar para obedecer. É uma área que ele tem mesmo problema em obedecer. Olha, a visão deste ministério é mesmo a unção para ajudar a entrar no espírito de humildade e mansidão, para arrancar a cegueira, a rebeldia, a arrogância, a altivez. Então é a unção deste ministério, está aqui para arrancar esse acá. E ele então aos poucos está a caminhar. E hoje o que é que aconteceu, amados? Deus disse que se ele fizer, Deus vai ressuscitá-lo. Deus está dizendo que já ressuscitou. Ele vai ressuscitá-lo, já ressuscitou. Ele batizou de novo. Ele batizou de novo. Lá está, é um mandamento, todos temos que fazer, porque coisas acontecem no mundo do espírito. É a regeneração da alma. Nós não vemos, não sentimos, mas é espiritual. Deus faz. Ele nasceu de novo e então Deus disse que já o ressuscitou dos mortos. Acabou agora de dizer, eu já o ressuscitei. E nisto, hoje, amados, tem uma irmã que tem assistido a nossa pregação e ela diz que a palavra tem entrado. Ela disse, não, é mesmo de Deus, a palavra tem feito ela muito bem. E ela então entrou em contato, ela disse, liberta a minha família. E então ela entrou em contato comigo via Messenger e ontem ela veio à intercessão. E hoje ela veio essa manhã também e ela diz que vai vir sempre porque ela precisa muito. E então Deus me disse, ontem essa irmã recebeu Jesus e hoje essa era suposto a presbítera Cristina só orar. Deus disse-me para vir juntar-me a eles para interceder. E Deus então disse-me para impor as mãos nela e a libertação dela vai ser hoje, desta irmã que veio hoje. E depois Deus disse-me, tomem Santa Ceia todos. Então eu pedi a Cristina para preparar a Santa Ceia. E depois quando tomamos todos Santa Ceia, Deus disse, unge-os com óleo. A ungir todos com óleo. Já vi como Deus guia, mas é maravilhoso, é maravilhoso. E quando ungiu o irmão Norberto, Deus disse-me, chama a Cristina, hoje eu vou reuni-los de novo. Deus está dizendo, Jesus está passando por aqui, Jesus está passando por aqui. Então, eu uni as mãos dele e em nome de Jesus, uni-os outra vez em Cristo Jesus. Então, eles voltaram a partir de hoje a ser maridos e mulher, para então estar no jugo igual. Jugo igual. Tantos criticaram a mim, tantos fizeram tanta coisa, a todo tempo, ninguém sabe de nada. Tantos pecaram por causa desta situação. Já viu como não é bom apontar o dedo
A todo tempo Deus diz, em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Este é um arcano que está no meio de nós, é julgar os outros, condenar os outros, não conhece a situação, não sabe a situação. As informações, quando partem de uma pessoa, ela não vai chegar a outra pessoa na íntegra, vai fragmentada, e cada um vai falando aqui, vai falando ali, e a todo tempo vão acumulando condenações. Nós já nascemos de novo, é preciso a Igreja do Senhor morrer para essas coisas, a velha natureza pecaminosa, e entrar no Espírito, deixar esvaziarmos mesmo de nós, João 3,30, esvaziar de nós o vinho velho, vinho velho no vaso velho, esvaziar, tirar tudo, para que o Senhor faça o vaso novo e encha do vinho novo, que é a palavra da vida. Amém? E esse é o testemunho que deixo aqui do jugo desigual, que o Senhor diz que se toda a relação for consagrada, toda a relação do lar cristão, quer seja ele namorados, pessoas que querem namorar, estão a namorar e querem casar, mas ainda não têm previsão de unir de fato, e então querem consagrar a sua relação de noivado ao Senhor. O Senhor diz que o Senhor consagra, sim, é um prazer consagrar. Por quê? Porque quando o casal assim fizer, o Senhor vai dizer se é julgo desigual ou não julgo desigual. Amados, esse testemunho eu vou dar aqui. São esse último grupo de diáconos que consagrei em nome de Jesus. O Senhor disse-me para consagrá-los. Já consagrei um grupo, estão firmes. Só uma que se afastou, mas estão todos firmes, todos jovens. E este novo grupo consagrei no mês passado, foi em dezembro, sim. E então, enquanto estava a orar, eu disse ao Senhor, olha, nenhum deles são casados no registro, mas segundo a tua palavra, tu dizes que eu tenho que consagrar todos o casal que ainda não consagrou a relação a ti. Então eu tenho que consagrar este casal e o outro casal. E Deus disse, a este e a este eu consagro, mas a este e a este eu não os quero na minha presença, eu não os consagrarei. Eu disse, ai pai, deu-me assim uma coisa, disse, ai Senhor, então há julgo desigual no meio deles. E o Senhor diz que não consagra. Então, mas eles depois vão dar o testemunho, eles mesmos, se eles sentirem bem, é algo que tem a ver com maldição hereditária. Amados, o Senhor está a limpar nesta casa, não ficará nesta casa pedra sobre pedra, no nome de Jesus. E o Senhor disse, e então eles têm tentado ter aconselhamento comigo para resolver este julgo desigual. Eu chamei-os e disse-os, e eles aceitaram, e começamos a trabalhar, a fazer caminhar de fé. E resolveram esse julgo desigual que havia, com a ajuda do Senhor. E neste domingo, ontem, foi ontem ou antes de ontem? No domingo à noite. Foi no domingo à noite. O marido ligou para mim e disse que a esposa tem uma coisa boa para me dizer e que resolveram o problema do julgo desigual e que estão dispostos a seguir em frente. E o Senhor, então, a orar para o Senhor diz, agora eu já posso os consagrar, porque está mesmo resolvido. Já viu por que o Senhor diz que temos que consagrar a nossa relação? Ele diz que Ele quer estar no controle da sua família. Ele quer ter todas as suas famílias debaixo das suas asas, da sua proteção. Ele quer que as famílias vivam pela fé. Ele quer que as famílias busquem primeiro em tudo, sobre todas as coisas,
sobre tudo e sobre todos, o Senhor quer que as famílias, o lar cristão, aquele que Ele separou para o servir, Ele quer que consagre toda a relação a Ele. A relação homossexual é jugo desigual. Ele diz que não consagra. O Papa Francisco permitiu, é a lei do inferno. Ele está no inferno em pé, então ele permitiu. Mas igreja minha, diz ele, igreja minha amada, não consagra relação do jugo desigual. A homossexualidade, aquele que tem um coração perverso, não me servirá. O Senhor assim diz. Aquele que tem um coração perverso não se susterá na minha casa, não me servirá. Todos aqueles que têm relações homossexuais e que queiram servir a Deus, não servirão ao Senhor. Sentarão, ouvirão a palavra, praticarão a palavra para se libertarem, mas não tocarão em coisas santas para prestar nenhum louvor e adoração ao Senhor como membros da liderança. Isto não é bom testemunho para as famílias do Senhor. Isto não é que tem o infiel com o infiel. Homossexualidade é um espírito de mentira. Homossexualidade que está no lar cristão, que acreditam que é cristão, não é lar cristão. É um espírito de mentira, é um espírito do engano, é um espírito do erro. É um joio que está nas famílias, que precisa de ser arrancado ao acã. Então o Senhor diz que não consagra a relação homossexual. Em nome de Jesus, ó Pai Santo, assim, Senhor, entreguei a tua mensagem. Eu oro, Pai Santo, para que essa mensagem, essa profecia, ela vá e prospere para tudo quanto é enviado. Tu és o Senhor de tudo e de todos. Tu és o Senhor das tuas igrejas. Tu exaltaste Jesus Cristo soberanamente e lhe puseste acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, toda esta palavra eu oro, Senhor, e peço o poder do Espírito Santo que confirme, que leve essa palavra, Senhor, que ela vá e prospere em todo o lar cristão, para que a teu nome todo joelho se dobre, toda língua confesse que tu és Senhor de cada lar cristão, para a tua própria glória. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Seu Santo Espírito confirma, Senhor, esta petição, esta palavra na vida e no lar de cristão, de todas as tuas famílias, porque tu assim dizes, a família é a herança do Senhor, para a glória de Deus. Eu intercedo agora, pelo poder que há no sangue de Jesus, toda a interferência contra esta pregação, contra esta mensagem do Senhor, que é o amor do Senhor para as suas famílias. Toda casta de interferência satânica maligna cai por terra no nome de Jesus. Todo espírito de retaliação, eu repreendo no nome de Jesus. Nenhuma ferramenta inflamada maligna prosperará contra mim, contra este ministério, contra o povo desse Deus, desse ministério, contra as famílias, contra as crianças, contra os jovens, contra os chefes, contra esta líder e seus filhos. Nem praga alguma chegará até ela. Maior é o poder de Deus que está aqui, sentado no trono, do que todo o resto que está no mundo. Em nome de Jesus, eu clamo o poder do sangue de Jesus sobre toda esta pregação, esta vontade do Senhor para o povo escolhido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.